Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Liberando as fáscias musculares. O que vem a ser uma fáscia muscular? É um revestimento de tecido conjuntivo, um tecido biológico, né? A gente chama de tecido, biologicamente falando, tudo que não é de tecido mole, tudo que não é osso. O osso é um tecido duro. E os ligamentos, os músculos, os tendões, as aponeuroses, as fáscias musculares, nós chamamos de tecido mole. Então, a fáscia muscular, ela é um tecido que reveste os músculos. Sabe quando você vai no açougue e vê aquela carne pendurada e uma capinha branca que reveste aquela carne? Então, essa capinha branca é uma fáscia muscular. É a fáscia muscular do boi. E nós, como mamíferos, também temos essa mesma estrutura anatômica de fáscia muscular. Ela tem várias funções, mas basicamente ela transmite a força e a tensão à distância. Então, se eu estou fazendo um movimento e eu preciso ter mais força naquele movimento, eu preciso prolongar aquele movimento, unidades motoras vão sendo recrutadas do músculo para que outros músculos à distância ajudem, por exemplo, o meu bíceps, e quem faz essa transmissão de força é também a fáscia muscular. Portanto, ela é um elemento fundamental de transmissão da força e da tensão muscular. Ela é ricamente inervada, ela pode ser dolorida à palpação e ela tem inúmeras funções. Como, por exemplo, essa intercomunicação, ela comunica o que está acontecendo em uma parte do corpo através da fáscia muscular, é transmitido até a outra. Quem faz muitos trabalhos manuais, quem tem muita intimidade com o corpo, recebe shiatsu, recebe alguma massagem, a pessoa percebe, ela fala, nossa, você está mexendo aqui na minha cervical, mas eu senti alguma coisa chegar até aqui a minha lombar. Então, o que é isso? A gente atuou beneficamente na liberação miofacial, daquela capinha que reveste aquela tensão que eu estou trabalhando na cervical, e ela se propaga, essa informação benéfica, ela se propaga à distância e às vezes consegue soltar uma tensão crônica que existe faz tempo e que está à distância do local onde a manipulação está acontecendo. Então, a liberação miofacial é um recurso precioso dentro da fisioterapia. Ela faz parte de uma das ferramentas manuais, de uma das abordagens que quase todos fisioterapeutas dominam e sabem aplicar. Tal é a importância e a terapêutica que ela exerce no paciente, nos tratamentos dos mais diversos distúrbios neurológicos, reumatológicos, ortopédicos, posturais e assim por diante. Então, um dos autores que eu gosto muito, que está aqui nesse livro do Clay Poundis, ele mostra pra gente como é uma das possíveis liberações do músculo trapézio. Então veja, o músculo trapézio é esse músculo aqui que tem um formato de um trapézio, e note que ele está estabilizando o trapézio médio do lado direito e está manipulando, está tracionando no sentido caudal, no sentido dos pés, o trapézio contralateral, o trapézio esquerdo. Então, ele está com essa manobra liberando numa diagonal, ele estabiliza uma diagonal e libera a outra. Depois ele repete do outro lado. Essas manobras podem ser feitas também de uma forma mais horizontalizada. Então, por exemplo, como nós temos aqui, olha, ele está estabilizando com uma mão e está fazendo os vetores de força de deslizamento caudal, diagonal e lateral. Então, aqui ele está liberando as três fibras do trapézio, fibras inferiores, fibras e médias. As superiores aqui, ele não está
liberando apenas as fibras médias e as fibras inferiores. Essa abordagem, ela traz benefícios muito específicos e muito notórios. O paciente percebe na hora, ele fala, nossa, como eu estou mais leve, como eu estou mais organizado, como eu estou gastando menos energia. Porque quando essa fáscia, ela, vamos dizer assim, ela fica, ela vai criando nódulos, ela espirala, ela às vezes se transforma numa espiral, quando na verdade ela tem que estar mais frouxa, mais solta. Então quando ela se contrai, ela causa muita dor, muita tensão. Uma época, eu tratei uma moça que veio com uma dor nas costas e eu pedi para ela sentar. E quando ela sentou, ela estava escoliótica, ela estava com uma escoliose. Escoliose é a curva lateral da coluna, ela estava escoliótica. E eu pensei, será que essa escoliose é estrutural? Ou seja, será que ela nasceu com essa escoliose ou será que é uma escoliose adquirida? Ou seja, por causa de um trauma, por causa de uma dor, por causa de uma tensão, o corpo compensou dessa forma e se você solta a tensão, você consegue reorganizar aquela postura. Eu não sabia, nunca tinha visto essa pessoa, pedi para ela sentar, ela sentou assim e eu comecei a liberar a fáscia muscular do paravertebral. Os paravertebrais são um conjunto de músculos que são bilaterais à nossa coluna. Então, do lado esquerdo, eles estavam especialmente espessos, tensos, e eu fiz essa manobra. Estabilizei com uma mão e tracionei com a outra uma parte do músculo paravertebral torácico. E qual não foi a minha surpresa? Imediatamente ela fez isso. Ela se corrigiu sem que eu precisasse dar nenhuma instrução, nenhuma orientação de correção. Por quê? Porque o sistema nervoso dela é autossuficiente. Ele sabe que se você der a condição correta, se você liberar aquilo que está segurando, aquilo que está prendendo ele, liberou, imediatamente ele vai procurar o estímulo de correção, porque nós somos bípedes, né? Nós não fomos feitos para andar com o tronco fletido, com a cabeça para baixo. Então o nosso sistema nervoso, ele vai procurar o tempo todo o estímulo de correção. Então se você tira a tensão, imediatamente, quando é um caso de uma escoliose adquirida, a pessoa se corrige sozinha. Tem algumas coisas que dá vontade de filmar para ver, porque parece mágica. Mas vocês vão ter que acreditar aqui no que eu estou contando e depois confirmem com outros profissionais, porque todos nós fisioterapeutas temos ótimas histórias para contar e quando a gente se encontra com os colegas o assunto é fisioterapia, porque tem muita boa história para a gente contar. Mas isso realmente acontece. Então a fáscia muscular, claro que uma má postura tem muitas causas, eu estou falando aqui apenas de uma. E da importância da liberação miofascial. Um dos benefícios, o primeiro deles, é muito gostoso ter a fáscia liberada. O aspecto sensorial é de ser muito agradável, é a primeira coisa. A segunda é que ela alivia dores tensionais. Então aquelas tensões que você fez porque carregou peso, porque ficou muito tempo de pé, porque ficou com salto, porque ficou muito tempo numa posição inadequada, elas são soltas, elas são liberadas e o fluxo sanguíneo que estava passando de uma forma muito deficiente ali, ele é restaurado, ele começa a fluir mais livremente e com isso oxigênio e nutrientes chegam às fibras musculares e todo o nosso corpo começa a trabalhar melhor e a responder melhor a todos os movimentos que temos. Então ela pode melhorar a postura, como neste exemplo que eu dei, aliviar as tensões e inclusive muitas vezes ela libera a articulação, porque a hora que a gente libera um músculo que está prendendo o
movimento, a gente libera o músculo, o movimento passa a ser amplo novamente. Então é por isso que a gente diz que ela pode melhorar a dor e a função muscular. Quer dizer, não é só que estava doendo o meu trapézio e melhorou a dor, mas além de melhorar a dor, o meu braço, que só fazia um arco mediano de movimento, ele passa a fazer um arco na sua amplitude total de movimento, o que melhora as funções. Então eu consigo pegar coisas no alto, eu consigo pegar coisas que estão lá no carro atrás, eu consigo fazer rotações, eu tenho um corpo fluido, um corpo flexível, sem dor. E então ela aumenta a ADM, a ADM é a amplitude de movimento, que isso é a capacidade de nós utilizarmos as nossas articulações em todas as direções com o máximo de movimento possível, desde que não seja lesivo, né? E ela também melhora a consciência corporal, porque as pessoas que estão acostumadas com um trabalho de liberação miofascial, elas já chegam falando, olha, eu tô com encurtamento, eu tô me sentindo travada e eu sei que esse trabalho é capaz de liberar. Então a pessoa percebe o que está de errado nela, o que está travando ela. Ela percebe, parece óbvio, mas não é. Porque tem muita gente que chega reclamando, por exemplo, de uma dor cervical e você não acha nada na cervical. E a hora que você toca a torácica, a pessoa fala, ai, que dor na torácica. Ou seja, a dor era na torácica. E ela interpretou como uma dor cervical, de pescoço. Por quê? Porque às vezes não tem consciência corporal, não tem o hábito de perceber, de sentir o próprio corpo. E esse tipo de terapia manual ajuda a devolver essa percepção e essa consciência. Além disso, a liberação miofascial também é capaz de restabelecer o fluxo respiratório, porque com as doenças de ansiedade, que as pessoas vão tendo crise do pânico, ansiedade, muito medo, sabe o que acontece com a sua respiração? Você começa a respirar curto, com os músculos apicais, com esses músculos aqui torácicos, escalenos, peitorais, você começa a respirar, percebe, ó, aqui em cima. E quando você faz a liberação miofascial lombar, diafragmática, abdominal, você começa a respirar com o diafragma, que ocupa esse espaço aqui, ó. Ele vem desde aqui, da torácica até a nossa pelve. Aí você começa a respirar pelo abdômen. Com isso, você consegue levar 75% a mais de oxigênio para o seu corpo, para as suas células, para o seu cérebro pensar melhor, para os seus órgãos funcionarem melhor, quando você dá para ele mais oxigênio utilizando a respiração diafragmática. Então, meus queridos amigos, são muitos os benefícios que temos ao trabalharmos a liberação miofascial, lembrando que ela é apenas uma das muitas técnicas que um bom fisioterapeuta tem em mãos para atuar beneficamente nos distúrbios corporais, esqueléticos, ligamentares, tensionais, nos distúrbios que a gente chama cinético-funcionais, ou seja, nos distúrbios do movimento e que atrapalham as suas funções do dia a dia. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, siga-nos nas redes sociais. E eu também quero convidá-lo para uma vez por mês vir aqui no consultório, participar da nossa roda de terapia comunitária integrativa, a única técnica de terapia comunitária brasileira que tem como objetivo uma roda de conversas para aliviar tensões e ajudar na resolução de conflitos. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Até lá!